O universo já deu a ordem. Chega de conversa. O barulho que fizeram para tentar te destruir, essa orquestra de fofocas e mentiras acabou. O silêncio que você está presenciando agora não é a ausência de som, é o som estrondoso da justiça se manifestando em sua vida. A farsa ruiu. Você foi caçado por uma multidão, mas agora olhe a cena. Toda a comunidade que se levantou para te intimidar se desfez como areia, abandonando o líder que os manipulava. Eles perderam o palco, a plateia e, o mais importante, o poder de sussurrar seu nome com veneno. A sua energia está sendo confirmada neste exato momento. O que está se desenrolando não é apenas o fim de um ciclo, é a prova física de que você nunca esteve sozinho nessa batalha. O líder que armou tudo está isolado e os seguidores covardes fugiram, temendo as consequências que fecharam o cerco legalmente. O universo está limpando a sujeira para que você possa subir de nível, e esta ativação é crucial para selar sua ascensão. Você precisa entender, passo a passo, como a lei universal e as leis terrenas forçaram seus inimigos a calar a boca, e como essa vitória sela sua elevação final. Para que essa energia de proteção e elevação se fixe em sua vida, e você declare ao universo que aceita essa mudança total, eu preciso que você realize o decreto sagrado agora. Primeiro, curta este vídeo para multiplicar a luz. Segundo, ative o sininho e se inscreva no canal para que você caminhe ao meu lado nesta jornada. E o mais importante de tudo, declare sua aceitação total, decretando nos comentários apenas o número 77. Comente 77 agora para trancar essa ativação energética e selar o silêncio dos seus inimigos. Você precisa entender que cada fofoca e mentira que eles espalharam não te diminuiu. Transformou-se na prova inegável contra eles. Eles achavam que estavam te enterrando, mas na verdade estavam plantando a semente da sua vitória. Cada tentativa de te destruir foi um erro de cálculo, um depoimento assinado por eles mesmos. Eles fizeram o trabalho da justiça por você, e agora, por causa da sua resiliência, a evidência é pesada demais para ser ignorada. O silêncio forçado deles não é uma vitória momentânea, é o reconhecimento de que a sua paz é inquebrável. Eles gritavam para ter poder, mas você apenas precisou ficar quieto e centrado na verdade para vencer. A comunidade que antes os apoiava está fugindo, deixando o mestre do circo sozinho. Isso é a sua soberania em ação. Você não precisou lutar na lama. E agora a sua elevação é inatingível, enquanto a humilhação deles se cumpre em público. A parte mais profunda disso tudo não é que eles caíram, mas sim o que você se tornou no processo. Sua essência não foi apenas defendida, ela foi blindada, transformada em uma força que repele qualquer falsidade futura. Agora que o ruído externo acabou, você consegue ouvir o sussurro de quem você realmente é. O que acontece quando a única voz que resta no campo de batalha é a sua, ecoando a verdade inegável do seu destino. Você está vendo a peça que ele montou cair. Por anos, o mestre da mentira usou você como vilão em seu circo de fofocas. Ele alugou a plateia, comprou os aplausos e pensou que tinha poder. Mas agora, a casa de cartas desmoronou. Olhe, o palco está vazio. A comunidade inteira que ele recrutou para ir contra você fugiu, como ratos de um navio afundando. O líder está completamente sozinho, sem ninguém para bater palmas ou defender suas mentiras. O silêncio da desistência deles é a sua prova. Saiba que esse colapso não aconteceu por vingança, mas por causa da sua soberania inabalável. Enquanto eles gritavam e jogavam lama, você se recusou a entrar no jogo deles. Sua calma foi o golpe fatal. Eles esperavam que você cedesse ao medo, mas você se enraizou na verdade. Agora, o poder que eles pensavam ter foi reavido pelo universo.
Você não precisa mais lutar, porque a justiça está fazendo o trabalho pesado por você. Essa exposição é apenas o começo da limpeza. A comunidade que se afastou deles está, na verdade, abrindo espaço para a sua elevação. Mas existe uma diferença crucial entre a vingança que eles esperavam e a revelação que você está prestes a receber. Você entende qual é a próxima ação prática que sela esta vitória para sempre, garantindo que o ciclo de ataque jamais se repita? Sua contribuição, por menor que seja, não apenas apoia o nosso trabalho, mas declara publicamente que você é um pilar na comunidade, daqueles que recusam ser enganados. Honre a frequência da verdade que te manteve de pé e garanta que essa luz continue a queimar mais forte, forçando o silêncio de quem tenta mentir. Você estava de pé, firme, enquanto eles faziam um barulho ensurdecedor. Agora olhe em volta. A multidão inteira que eles usavam para te intimidar deu as costas. As pessoas perceberam que o show de mentiras acabou. Você não luta mais contra uma plateia. Você vê a lei do universo em ação. Ninguém quer ser arrastado para a ruína que seus inimigos construíram. O palco deles está vazio, e o silêncio é a prova de que você venceu sem precisar gritar. O mestre do circo está sozinho, sentado no escuro, sem ninguém para aplaudir. A força dele sempre foi emprestada, dependendo de outros para validar a mentira. Mas quando a verdade chegou, cada um correu para salvar a própria pele. Isso não é vingança, é soberania pura. Você não tem que se sujar com o lamaçal deles. Você apenas observa enquanto eles afundam no pântano que criaram para você. Entenda, este silêncio forçado é mais do que justiça. É uma transferência de poder. A energia gasta em te atacar retorna como impulso para a sua autoridade. Você foi forçado a caminhar em sua própria luz, e o que eles chamaram de isolamento virou sua coroação. Mas se a verdade já silenciou uma comunidade inteira, o que acontecerá quando você começar a usar a nova voz que a luz finalmente te deu? Chegamos a um ponto de virada, escolhido. A verdade chegou como um martelo, e agora o silêncio de seus inimigos é ensurdecedor. Mas eu preciso que você pare um instante e me responda. Você está apenas assistindo a essa justiça acontecer ou está ativamente reivindicando a sua elevação? O compromisso é a única moeda que o universo aceita, e eu preciso que você prove que está 100% dentro do seu próprio destino. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que as manifestações que você merece estão se materializando, comente 77 abaixo. O 77 não é apenas um número, é um código de ativação. Ele representa a abundância infinita e confirma que seu equilíbrio perfeito está a caminho. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando essa frequência, se tornando um ponto de ressonância para tudo o que está pronto para receber. Prove seu comprometimento com a verdade e pague esta mensagem de volta com a sua energia. Curta o vídeo agora. E se você ainda não faz parte desta força que está expondo as mentiras e trazendo à luz, inscreva-se no canal imediatamente. Sua ação amplifica a frequência para todos nós. Eles pensaram que espalhar mentiras sobre você era construir uma fortaleza. Usaram fofocas e rumores como tijolos para tentar enterrar sua reputação. Mas veja só a ironia. Você não precisou lutar. Você ficou na sua verdade, e isso foi o suficiente. As fundações deles eram falsas, e quando a verdade chegou, tudo desmoronou. Você está observando, de camarote, como as narrativas que usaram se tornaram a prisão deles. Eles se enforcaram com a corda que tentaram amarrar em você. Você está livre, e o preço dessa liberdade foi pago pelo fracasso deles. O castigo é a consequência natural da desonestidade, algo que você nunca teve que planejar.
A comunidade que antes os apoiava, agora os abandonou. Ninguém quer ser pego debaixo de um caixão que está desabando. A sua luz é tão forte que apagou o teatro de sombras deles. Você venceu simplesmente por não ter se tornado pequeno e mentiroso. Mas, e se eu disser que o silêncio deles não é o fim da história, mas apenas o palco para o verdadeiro evento? Eles estão calados porque foram obrigados, mas a sua quietude, a sua paz é escolhida. E é nessa quietude que você descobrirá a verdade mais assustadora sobre o poder que tentaram roubar. Qual é o preço exato que a alma paga quando tenta destruir uma força feita para brilhar? O poder que você sente agora não veio da luta, mas da sua escolha de manter a calma enquanto o circo deles estava armado. Enquanto gastavam toda a energia gritando e fofocando para te derrubar, você ficou quietinho, focado na sua verdade. A ironia é clara. Você não precisou quebrar a paz, porque sua calma foi mais alta que o barulho deles. Aquele silêncio forçado que seus inimigos vivem é a prova de que você estava certo o tempo todo. A comunidade que virou as costas para você agora os abandonou. Eles estão amordaçados, sem plateia para suas mentiras. O peso da verdade os calou, não sua vingança. Você se tornou inatingível porque sua postura foi inabalável. O único som que importa agora é a batida tranquila do seu coração. Eles observam você subir no escuro, sem poder dizer nada. Mas existe uma liberdade que vai além de vê-los caídos. É a soberania que nasce quando você entende que jamais precisou da permissão deles para existir. O silêncio deles é seu sinal verde. Mas se a verdade os forçou a calar, o que a verdade está exigindo de você agora, no auge do seu poder? Pense bem, a fúria deles é um atestado de fragilidade, não um ataque contra você. Toda a energia que gastam para tentar te derrubar é combustível que só queima a própria ponte deles. Você está parado e tranquilo enquanto eles se debatem na lama que criaram. Cada grito ou mentira se torna evidência pública de que a obsessão deles é real e a sua paz é inabalável. Eles se afundam por escolha. Você não moveu um dedo para que a verdade aparecesse. Quando o barco deles afundou, a comunidade que eles reuniram para te julgar pulou fora e virou as costas. É por isso que a raiva deles é inútil. Ela só acelera o karma. Você é soberano no seu espaço, e eles, sem audiência, se tornaram meros ecos vazios no salão do castigo. Sua força sempre foi a quietude. Mas entenda, isso não é só o fim de um ciclo. É a prova viva de que a lei universal trabalha a seu favor. Eles se concentraram na sua queda e você na sua ascensão. Agora, com a fúria deles neutralizada, há uma verdade ainda mais profunda. Você consegue imaginar o que acontece quando o poder que você sempre buscou se revela selado dentro de você, libertado apenas pelo silêncio forçado dos seus inimigos? O que você está testemunhando agora não é uma derrota simples. É o colapso dramático do poder alugado. Por muito tempo, seu inimigo se apoiou em títulos emprestados e em uma multidão barulhenta, usando a validação dos outros como se fosse sua própria armadura. Mas entenda, essa autoridade nunca pertenceu a eles. Era um empréstimo. Eles pensaram que podiam usar a influência de terceiros para te diminuir, para criar uma ilusão de controle sobre sua vida. Observe a cena. A máscara caiu. Os pilares que sustentavam o teatro deles eram frágeis, e no momento em que a verdade chegou, tudo desmoronou. A comunidade que eles tentaram usar como escudo e como arma virou as costas. O apoio que parecia inabalável se evaporou, porque a lealdade baseada no medo e na mentira não suporta a pressão da responsabilidade. Você não precisou mover um dedo para arrancar o trono deles. Bastou permanecer firme na sua verdade. Agora, você vê a figura que se gabava de poder sentada sozinha, despojada de cada aplauso e cada cúmplice. O barulho que faziam era o som do medo disfarçado,
E o silêncio forçado de hoje é o peso da justiça batendo à porta. Sua paz é o castigo deles. Enquanto o circo de mentiras deles se transforma em ruínas, você se eleva, intocado, para a sua nova posição. Eles observam você prosperar, ocupar o espaço que eles juraram que você jamais alcançaria e não podem dizer uma palavra sequer para impedir. O que realmente destrói a soberania emprestada não é a força bruta, mas o poder silencioso e absoluto de quem sabe que não precisa de um trono para ser rei. Mas o que acontece com a sua própria autoridade quando você finalmente entende que o trono nunca foi o objetivo? Pense bem, você está testemunhando algo gigantesco. A lei, seja ela humana ou a lei do universo, se moveu para o seu lado. As mentiras que sujaram seu nome não são mais fofocas. Elas se tornaram provas diretas contra quem as espalhou. Você não precisou brigar no barro. A própria verdade se armou e colocou um mandado de silêncio na boca de quem te atacava. Isso não é sorte, é a sua soberania agindo para garantir que seu nome fique limpo e intocável. Entenda o que esse silêncio forçado significa para você. As pessoas que se uniram para te derrubar agora estão isoladas, sem público para o circo delas. Seguir a mentira teve um custo alto e eles estão pagando por isso. Sua vitória não é só ter o nome limpo, é a prova inegável de que você estava certo o tempo todo. Você não precisa provar nada. O universo fez o serviço, mostrando a todos quem é o verdadeiro protagonista desta história. Mas se a lei externa conseguiu proteger seu nome e calar seus inimigos, qual é o escudo invisível que você carrega por dentro? O que realmente impediu que as mentiras chegassem ao seu coração e quebrassem seu espírito? A segurança máxima não está nos tribunais, mas em algo que você já possui. Agora, vamos descobrir o segredo dessa fortaleza interior. O poder que garante que sua essência permaneça intocável, não importa o caos exterior. Você está testemunhando algo gigantesco. O barulho acabou, e o silêncio que sobrou não é um pedido de desculpas, é uma ordem legal. As pessoas que gritavam mentiras sobre você não podem nem mais sussurrar. A comunidade que as apoiava percebeu que o barco delas está afundando e simplesmente pulou fora. Essa é a prova. Quando a verdade entra em campo, até mesmo a coragem falsa baseada em fofoca desaparece. Eles foram abandonados no palco que criaram para te destruir. E você, que permaneceu firme, é a única pessoa que eles precisam observar agora. O silêncio forçado deles é a sua maior vitória, pois mostra que você nunca precisou brigar no nível deles. Você não se afogou na lama. Você se manteve limpo e o universo fez o serviço sujo. Cada boato, cada traição, cada tentativa de te diminuir se transformou em evidência contra eles. A lei, seja ela humana ou cósmica, tirou o microfone da mão deles para sempre. Mas entenda uma coisa, o poder que foi tirado deles não evaporou. Ele precisava de um novo dono, alguém que soubesse usá-lo com integridade. O silêncio deles, portanto, não é apenas punição, é a transferência da autoridade. O que será que acontece com um escolhido quando o ruído da dúvida finalmente cede lugar ao eco estrondoso da sua própria soberania? A justiça não precisa de gritos, ela precisa de contraste. Enquanto conspiravam para secar sua fonte, sua taça estava sendo secretamente enchida pela força maior. Você não vai apenas beber, você vai transbordar. E o mais belo dessa vingança silenciosa é que eles, os mesmos que duvidaram e traíram, serão obrigados a assistir de camarote. O banquete é seu e a fome é deles. Você é a prova viva de que a verdade é o melhor chefe. Pense nisto. Cada mentira que disseram sobre você só serviu como adubo para o seu crescimento.
Você não implorou por bênçãos, conquistou-as pela sua resiliência. Enquanto eles se afundam no lamaçal das consequências, você sobe para um lugar que nem podem ver. Sua paz é um luxo que jamais poderão comprar. O que tentaram tirar está voltando multiplicado, e eles não podem levantar um dedo para impedir o seu fluxo. O que realmente assusta seus inimigos não é a sua taça cheia, mas a revelação de que você nem precisou lutar para enchê-la. Sua vitória foi orquestrada por uma força maior do que qualquer fofoca. Mas existe uma camada de poder que você ainda não ativou. É a capacidade de transformar este transbordo em um legado inquebrável. Qual é o preço de carregar essa soberania recém-adquirida, sem se tornar aquilo que te perseguiu? A sua verdade não é uma arma, ela é a própria lei. Você não precisou brigar, discutir ou se justificar. A sua integridade, que eles tentaram demolir, acabou se tornando o alicerce mais firme debaixo dos seus pés. Quando você se recusa a sair do seu centro, a mentira deles não tem onde se apoiar e desmorona sozinha. Entenda isso. A sua tranquilidade é o veredito final que o universo entregou, e eles não têm direito a recurso. O silêncio forçado que cerca eles agora não é um presente seu, é uma condenação deles. Uma comunidade que se virou contra você percebeu que a sujeira era deles e não sua, e fugiram para não se contaminar. Sua vitória não veio de revidar, mas de permanecer autêntico. Você assiste de camarote enquanto o império de fofocas deles é reduzido a escombros. Esse é o peso da sua soberania. Você não precisa pedir respeito. O caos deles o garante. Eles pensavam que o poder estava no grito, na manipulação e na multidão. Mas se o verdadeiro poder não está no que você consegue fazer aos outros, mas sim no que ninguém consegue fazer a você, qual é a nova arma que você deve empunhar agora que eles estão completamente sem voz? A separação definitiva é seu escudo e não um castigo. Quando a multidão tóxica se virou contra você, o seu passo para trás não foi fuga, mas a estratégia de um soberano. Enquanto seus inimigos gastavam energia tramando nas sombras, você estava em paz, guardando a sua força vital. O abandono deles é um presente. Você se livrou de pesos mortos que sugavam sua luz. Sua liberdade começa quando você decide quem não tem mais acesso à sua energia. O silêncio que o universo impôs a eles é o som da sua ascensão. Você está subindo para o propósito que tentaram roubar. Eles estão presos no pântano das próprias mentiras, enquanto você está no topo da montanha, vendo o horizonte. Você não precisou revidar. A verdade limpou o caminho. Essa separação é uma elevação de frequência. Você opera em um nível onde o barulho deles é inaudível. Eles assistem você prosperar sem poder dizer uma palavra, e isso é a mais pura justiça. Entenda, porém, que o silêncio deles é apenas o prelúdio, uma pausa tensa. A verdadeira questão não é se eles vão falar de novo, mas sim o que você fará com o vácuo de poder que eles deixaram para trás. Você conquistou essa liberdade, mas a sua vitória só se torna permanente se você entender a lei que a sustenta. Qual é o código secreto da manifestação que transforma a ausência e o medo deles na sua autoridade inabalável? Esta não é a sua vingança, é a sua revelação. Vingança é se rebaixar ao nível deles, mas a revelação é a prova de que você estava certo o tempo todo. A comunidade que se uniu para te derrubar agora vê que a voz do mandante secou. Eles perderam o palco e o público. Você não precisou lutar na lama, porque sua verdade é um martelo que quebrou o alicerce deles, e o som desse colapso é o silêncio que os pune agora. O silêncio imposto sobre eles não é um presente, é a consequência inevitável que a lei e o universo entregaram. Sua paz é o castigo mais duro para quem se alimenta do seu sofrimento. Você está prosperando, rindo, conquistando a vida que eles juraram que você não teria.
Eles são obrigados a assistir à sua ascensão da plateia vazia que eles construíram. Entenda bem, a única razão pela qual eles caíram é porque você se recusou a cair junto. Sua soberania está intacta. Agora que o ruído cessou e a distração desapareceu, você precisa focar no que realmente significa essa liberdade. A energia que eles gastaram tentando te frear foi, na verdade, o combustível que te impulsionou para a próxima fase. Você está prestes a compreender que o verdadeiro poder de um escolhido não é lutar contra as sombras, mas sim caminhar sobre elas. Mas o que acontece quando a luz que te protege é tão intensa que ela começa a reescrever as próprias leis do seu destino? Sua autoridade não foi perdida, ela foi sequestrada por aqueles que operavam no escuro, usando o medo e a fofoca como ferramentas baratas. Você viu a peça que encenaram, onde tentaram te pintar como o vilão, mas a audiência cansou e a cortina caiu. Agora, você precisa pegar de volta o que é seu por direito, a soberania sobre sua própria história. Isso significa não dar espaço para que a voz silenciada deles ainda ressoe em suas decisões. Você não deve nada a quem tentou roubar sua paz e seu nome. Sua única obrigação é com a sua verdade e com o futuro gigante que te espera. Entenda que o silêncio forçado deles não é o fim, é o atestado de que você estava certo o tempo todo. A comunidade que se uniu contra você fugiu, porque percebeu que a lealdade deles era falsa e que as consequências eram reais. Eles não se arrependeram, apenas se assustaram. Use essa prova de abandono como combustível. Você sobreviveu à tempestade sozinho, enquanto o líder deles agora treme, isolado. Sua resiliência não foi um erro. Foi o escudo que o universo usou para desmantelar toda a conspiração. A real autoridade é aquela que não precisa de gritos, apenas de presença. Enquanto eles se afogavam no barulho das próprias mentiras, você estava construindo uma fundação inabalável de verdade. O que estamos prestes a mergulhar agora não é sobre celebrar a queda deles, mas sobre a revelação completa do poder que você detém. Como é que essa nova autoridade inquestionável vai moldar o seu próximo passo e garantir que esse tipo de ataque nunca mais chegue perto do seu campo de energia? Você venceu esta batalha sem levantar um dedo. A maior guerra da sua vida foi ganha não pelo que você gritou, mas pelo que se recusou a dizer. Enquanto eles construíam um circo de mentiras, você se manteve firme na verdade. O barulho deles sumiu. A comunidade que apoiava os ataques virou as costas, e a quietude que você ouve agora é a prova irrefutável da sua soberania. Eles contavam com o coro para destruir você, mas a verdade chegou como um oficial de justiça. Eles foram abandonados não por misericórdia, mas pelo medo das consequências que você invocou ao permanecer autêntico. O poder que eles pensavam possuir era uma ilusão barata. O silêncio forçado deles é a confissão de culpa, e a sua paz é o troféu que eles mais odeiam ver você segurar neste momento de triunfo. O colapso deles não é o fim, é apenas a limpeza do palco para o seu show. A lei universal da causa e efeito trabalhou a seu favor, mas a verdadeira recompensa não é vê-los cair, é descobrir o código secreto de como o universo organizou tudo isso para você. Você quer saber qual é o poder que você ativou ao não revidar e como usá-lo para que ataques futuros jamais possam tocar a sua vida. Escolhido, entenda. O silêncio forçado dos seus inimigos não é a ausência de som, é a sua coroação. O mestre dos fantoches, que tentou te prender na teia da mentira, está agora lá, sozinho e pendurado, enquanto você sobe. O palco que eles armaram para a sua queda virou o trono da sua vitória. E eu profetizo agora que o universo está te entregando a autoridade que tentaram roubar. A partir deste momento, a única coisa que eles podem fazer é assistir você prosperar sem poder sussurrar uma única palavra contra você.